Meus irmãos, boa noite, graça e paz, como que Deus é bom. Estamos aqui novamente nos encontrando pela live que nos fez para transmitir a palavra de Deus. Espero que todos vocês estejam bem e ansiosos aí, por ouvir a palavra de Deus, sedentos, né? Seria a palavra mais correta, né? De ouvir a palavra, de ser alimentado por aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Então, deixo aqui desde já o meu abraço e vos salvo na paz de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 1, de 9 a 11. Tiago, capítulo 1, de 9 a 11. A palavra de Deus nos diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da Eva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a Eva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Talvez você está chegando agora aí. O texto que nós lemos é Tiago, capítulo 1, do versículo de 9 a 11. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós se alegramos na Tua presença, Senhor, por como igreja, mesmo distante, mas o Senhor nos aproxima pela tecnologia, que o Senhor, com a graça comum, tem abençoado o mundo, Senhor, nesse tempo de pandemia. Senhor, obrigado porque a Tua igreja que está presente agora nessa live, que leu a palavra, que está orando comigo, seremos alimentados, Senhor, pela Tua palavra. Ó Pai, fala conosco em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama graça nos nossos corações, coloca sede para entendermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos trazer. Nesses dias tão difíceis, Senhor, onde nós precisamos olhar para a Tua palavra, ser orientado por ela, Senhor, e ser guiado por ela. Pai, fala conosco. Nós nos humilhamos perante a Tua presença e fazemos essa oração te pedindo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu divulguei uma chamada de vídeo lá pelo Zap da igreja, falando que as preocupações desses últimos dias têm sido voltadas para o Covid-19 e a economia do nosso país. Sabemos que há muita divergência no meio político, né, sobre essa situação. O fato é que o Covid-19 é uma epidemia que tem matado pessoas, tem causado medo, não é? Mas também é uma verdade que a área econômica do nosso país tem sido atingida. Ou seja, ambos os problemas estão relacionados com dinheiro, tem a ver com finanças. Não é? Lá no Nordeste a gente fala tem a ver com a titica, né? E todos nós precisamos de dinheiro. Né? Mas o que ocorre é que nenhum de nós, nem eu nem você, sabemos como ficará essa situação. E por isso, muitas pessoas estão atormentadas pelo medo dos recursos perdidos, não é? Das coisas a ser comuns. Já há divulgação de pessoas passando fome, necessidade, não é? Embora o governo tenha aí colocado a mão de alguns recursos. Não é? Mas, meus queridos, à luz de Tiago, a vida aqui na Terra ela é vivida por várias circunstâncias diferentes. E nós precisamos da orientação ou das orientações da palavra de Deus para superar toda e qualquer dificuldade que venha sobre a nossa vida. Tiago, aqui, é que escreve, o servo do Senhor, meu irmão de Jesus, e ele, cheio do Espírito Santo, ele nos ensina
nos versículos anteriores dessa carta, ao texto lido, que Deus concede sabedoria aos seus servos. Né? Mas eu e você, nós precisamos descobrir, né, se a sabedoria é uma da nossa necessidade. Quantas pessoas precisam de sabedoria, às vezes não sabem de quem buscar. Elas acham que elas têm uma sabedoria própria dentro delas, né? Mas nem sabem que provém de Deus. Mas, no sentido aqui do texto, crente, o cristão, se nós tivermos a necessidade de sabedoria, nós devemos pedir a Deus, devemos pedir com fé e nada duvidando. O texto segue aqui, no capítulo 1, Tiago ensina a pedirmos sabedoria a Deus para enfrentarmos as provações com perseverança, dos versículos de 2 a 4. E se você perceber, no versículo 12, é como se Tiago estivesse fechando esse assunto aqui da provação, porque ele vai dizer que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E o texto que nós lemos, ele está inserido aí dentro, né, desses ensinamentos de Tiago. Então, os versículos de 9 a 11 que nós lemos, nós precisamos entender como aplicar o princípio de sabedoria na prática da vida terrena. Porque se é sabedoria, né, passar pelas provações com perseverança, lutar e vencer, né, mas nós precisamos também desse princípio de sabedoria, né, com a nossa vida cotidiana, com as circunstâncias terrenas. Nossa vida aqui na Terra deve ser vivida e compreendida à luz dos ensinos da palavra de Deus. Tiago, ele aplica o viver uma vida com sabedoria em duas circunstâncias específicas. Os cristãos pobres e os cristãos ricos. Dinheiro e status eram problemas reais entre os irmãos do primeiro século. Como que nós vamos descobrir isso? Capítulo 2, de 1 a 7, Tiago trata desse assunto. Versículos de 15 a 16, Tiago volta a falar desse assunto. No capítulo 4, de 1 a 3, Tiago volta novamente a falar desse assunto em 5, de 1 a 8. Você pode depois fazer essa leitura em casa, desses textos, para uma melhor compreensão do que estamos falando aqui. Então, Tiago, ele escreve esta carta às 12 tribos que estão na dispersão, ou seja, para as 12 tribos que estavam na diáspora. É um vocábulo técnico que designa os judeus que viviam fora da Palestina naquela época. E Tiago, aqui, ensina para aqueles irmãos que o pobre, ou aquele de condição humilde, devia gloriar-se pelo que tem permanente no céu, e o rico pelo que não tem permanente na terra. Esse é o primeiro pensamento que dá para a gente entender aqui do que Tiago quer nos passar. O pobre, o de condição humilde, deve gloriar-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Tiago nos ensina que as circunstâncias terrenas elas são transitórias. Tanto a pobreza material quanto a riqueza material são circunstâncias terrenas e transitórias. Mas são elas que levam esse mundo de outrora, né, as preocupações acima do normal, do natural, aonde se busca, né, no dinheiro aí a glória, né, a felicidade, a satisfação. Essas circunstâncias elas são terrenas e transitórias. Primeiro, elas são terrenas porque pertencem apenas à realidade da nossa vida na Terra. Nem eu, nem você, nenhum de nós iremos levar sequer a roupa do corpo para a eternidade. Tudo vai ficar aqui. Elas são transitórias, porque no paraíso de Deus, lá no céu, lá na glória onde nós vamos habitar, nem a riqueza, nem a pobreza terrena irão entrar. Por isso, não é virtude eterna ser pobre, ser humilde, aqui no texto simples, né? Nem significa bênção eterna ser rico. São meras circunstâncias terrenas e transitórias. São coisas daqui da terra. Se a riqueza significasse ser abençoado, então todos os ricos eram salvos. Eram felizes e santos. Mas isso não é verdade. Né? Não há nenhuma proibição na Bíblia de ser rico. Né? A grande maioria dos ricos do mundo são descomprometidos com Deus. Essa é a verdade. É sobre isso que Tiago está aqui descrevendo.
Porque os ricos daquela época, como os ricos de hoje, vivem somente nos prazeres da carne, só pensam em si, só pensam em reter, em querer ter mais. E é por isso que há a corrupção. E aqui Tiago está falando que essas pessoas estavam também no meio da igreja, no meio dos convertidos. Mas, queridos, da mesma forma, se a pobreza significasse santidade, então todos os pobres seriam santos e perfeitos. Mas isso também não é verdade. Mas o que a palavra de Deus quer nos ensinar, então? Diante do que Tiago aqui nos apresenta, os irmãos de condição humilde, simples, e aqueles que eram ricos, que nem são chamados aqui de irmãos. A palavra de Deus, ela nos concede a orientação para vivermos as circunstâncias terrenas com sabedoria. O contexto fala de sabedoria. Nós devemos aqui, meus irmãos e irmãs, esquadrinhar o nosso coração. O servo do Senhor, palavra de Deus, diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. A atitude do cristão aqui é manter em ordem o seu coração, esquadrinhando-o sempre em toda e qualquer circunstância. Quando a gente fala desse assunto, nós nos lembramos de Paulo. Não tem jeito de não lembrar de Paulo. Depois nós vamos citar esse texto aqui. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Esse é um ensino aqui que deve nos levar a sondar o nosso coração. Tiago aqui, então, inspirado por Deus, está nos revelando que tanto para o pobre como para o rico, a provação, a luta é a mesma. Qual é aqui? O medo. Para o pobre é o medo de não ter. Para o rico é o medo de perder. O medo faz o rico e o pobre sofrerem e pecarem. E talvez essa seja a grande luta nossa todo dia. Talvez não com esse pensamento, né? Mas naquela época estava acontecendo esse problema na igreja e Tiago está escrevendo para corrigir. O pobre pode amar tanto dinheiro que quer ter muito mais do que precisa. E o rico pode amá-lo tanto que não quer perder. É assim no dia a dia. Aquele que tem sempre quer ter mais, ter mais, ter mais. Mas também o medo de viver sem dinheiro faz ambos sofrerem, tanto aqui o simples como o rico. Não é? Para ambos o dinheiro não compra a vida nem a saúde. Pode perceber agora, um exemplo que nós estamos vivendo nessa pandemia. O Covid-19, ele adoece tanto o pobre como o rico. Quem tem dinheiro não consegue comprar a saúde, a vida. Está matando ambos, pois a vida pertence a Deus. Note, meus queridos irmãos e irmãs, que a aprovação não está tanto no fato de não se ter nada ou de se ter muito, mas na forma como se olha para o que se tem ou o que não se tem. Tiago está ensinando o cristão saudável a sondar seu coração para ver que tipo de pecado, que tipo de medo, que tipo de está causando tanto sofrimento. Talvez era a pergunta que Tiago queria fazer para aqueles irmãos: onde está o seu coração? E esse princípio não se aplica apenas ao problema do amor ao dinheiro, aplica-se a todos os problemas da vida. Nós podemos citar aqui alguns exemplos. Presta atenção: a mãe que não tem filho tem medo de não ter nunca. E a que tem filho tem medo de perder um dia. São as preocupações, né, do dia a dia. O profissional que não se tornou bem-sucedido tem medo de nunca se tornar. E o que ficou tem medo de deixar de ser bem-sucedido. Quem está solteiro tem medo de não casar. E quem casou tem medo de ficar sozinho. O enfermo do Covid-19 tem medo de não ser curado. E o sadio tem medo de ser contagiado pelo vírus e ficar doente ou contaminar outras pessoas de risco. O jovem e a jovem temem por não ter o corpo ou o cabelo de uma determinada maneira.
enquanto que alcançou o padrão da beleza que desejava, teme perder. O pobre tem medo de não ficar rico, e o rico tem medo de ficar pobre. E por aí vai. A verdade é que, quando o nosso prazer não está no Senhor, quando nós não vivemos uma vida de sabedoria, nós estamos apegados às coisas materiais desse mundo, preocupados com elas, preocupados com o dia de amanhã. A provação nem é tão difícil pelo que se tem, ou pelo que não se tem, ou pelo que se conquistou e agora se perdeu. Né? Veja bem, a provação nem é tão difícil pelo que se tem, ou pelo que se não tem, ou pelo que se perdeu. Aliás, pelo que se conquistou e agora se perdeu. Mas pela forma, presta atenção, pela forma como se enxerga os fatos. E aqui é que entra o grande ensinamento do apóstolo Paulo, que podemos inserir nesse argumento, nessa mensagem dessa noite. Paulo sabia dessa situação. E lá em Filipenses 4, de 11 a 13, Paulo vai dizer: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu, e ele cita esse exemplo, esse testemunho, para nos ensinar, né? Para nós enxergar as circunstâncias da vida terrena com o olhar voltado para Deus. A busca desenfreada pela riqueza é cobiça e provém da tentação e não da provação. Tiago está tratando disso aqui no contexto. Deus prova para o seu aperfeiçoamento. Mas Deus não tenta ninguém. Versículo 13 e 14. A cobiça de querer ter mais e mais é tentação e é pecado. Versículo 15, não é? Trata, mostra claramente. E o apóstolo Paulo ensinou, falando ao jovem evangelista Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é ter o dinheiro, não é trabalhar para ter o sustento, mas pôr o coração no dinheiro, amar o dinheiro. E alguns nessa cobiça, diz Paulo lá, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas coisas. Paulo está falando de irmãos que se afastaram dos caminhos de Deus por causa do amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Quando nós não conseguimos deixar de trabalhar nem no dia do Senhor. Né? Quando nós achamos que, por não ofertarmos comissão, por não entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, vai nos faltar amanhã. Cuidado, querido e querido. Não é? Onde está o seu coração? Você tem passado por alguma dessas provações que tem lhe tentado, a cobiça, o amor ao dinheiro? Você tem medo de quê? Esquadrinhe o seu coração e veja o que tem feito você ficar com a mente dividida. Versículo 8, Paulo está falando disso, da mente dividida. Qual é o seu medo? Pelo que você tem ficado agitado e corrido até perder o fôlego. Nós temos um exemplo bíblico de Marta. Marta descobriu que estava correndo em vão, porque Marta andava agitada com as preocupações, com o que tinha que fazer. E o Senhor corrige Marta. Marta, você está preocupada, dividida, você está inquieta, agitada, ansiosa com as suas muitas coisas. Todavia, uma coisa é necessária. E aí, Jesus dá aquele elogio para Maria, a sua irmã, diz: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Se envolver pelas coisas do reino de Deus. Buscar o que é mais importante, seja em que área for da nossa vida. Essa passagem está lá em Lucas 10, 41 a 42. Maria escolheu ouvir e ficar com o Senhor. Eu e você temos que escolher, observar os ensinamentos da palavra de Deus para vivermos, para descansarmos no Senhor. O cristão saudável, ele esquadrinha o coração e pergunta: o que a aprovação está revelando sobre o meu coração? O que as lutas, o que os medos estão me revelando?
O que realmente está me faltando? Alguém? Alguma coisa? Não será mais de Cristo? Não será colocar o nosso prazer mais no Senhor? Descansar no Senhor? Confiar mais no Senhor? Esta é a melhor parte. O pobre temia não ficar rico um dia. O rico temia ficar pobre. Marta achava que o seu problema era a folga de Maria. Para Tiago e Jesus, o pior que pode faltar é o regozijo de estarmos em Cristo. Esse não pode faltar. É o pior. Não termos alegria de estarmos na presença de Cristo, de confiarmos no socorro de Deus, de que é o Senhor que supre as nossas necessidades. Eu e você, servo e serva de Cristo, Tiago vai falar que nós fomos gerados pela palavra para sermos como que primícia das criaturas na terra. O versículo 18. Nós devemos crer que é o Senhor que cuida de nós e sabe de cada uma das nossas necessidades. O ímpio não sabe disso, mas eu e você, nós sabemos, porque nós somos como as primícias de todas as criaturas. Nós temos o conhecimento de Deus. Nós cremos que a palavra, ela é inspirada por Deus, ela nos orienta, ela é a verdade de Deus, e ela contém as promessas de Deus para a nossa vida. Aí Mateus 6, de 25 a 34, fala desse cuidado grandioso, poderoso, maravilhoso do nosso Senhor. É o Pai Celeste que nos supre, dando saúde, dando força para lutarmos e trabalharmos para adquirir o nosso sustento. E aí não é pecado adquirir riqueza lícita, é pecado adquirir riqueza ilícita. O crente rico deve usar sua riqueza para a glória de Deus, mas jamais pôr nela o coração. O crente de condição humilde glorie-se na sua dignidade. É isso que a palavra está nos ensinando aqui. Tanto para o crente rico, como para o de condição humilde, para ambos, a fonte do contentamento deve ser Cristo, e não a pobreza ou as riquezas. Eu e você devemos esquadrinhar o nosso coração. Não devemos deixar o Deus Mamon tomar o lugar do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Eu e você devemos estar contentes em toda e qualquer situação. Meus irmãos, a gente vai lá para o Antigo Testamento, lá para Provérbios, capítulo 30, versículo de 7 a 9. Agur, o sábio, ele sabia bem disso, e ele expressou uma oração a Deus, dizendo o seguinte: duas coisas te peço, não as negue, antes que eu morra. Olha o que ele pede. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Ao outro pedido. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que lhe for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Queridos, que texto, que maravilha. Que essa seja a minha e a sua oração diante desse mundo que busca pessoas que estão, né, por necessidade de, mas muitas delas se aproveitando do momento. Mas eu e você estamos, né, para mudar a nossa vida. Nos orienta do nosso tratar. Qual é o seu ídolo? É o seu trabalho? O crente está os pés na onde a busca estavam em roda. Precisamos trabalhar dinheiro, se eu elas acontecem o seguinte, a porta com percepção, porque depois de ter sido aprovado,
não é aprovado por Deus, é Deus que vai dar a condição da gente ser aprovado, é graça de Deus, é socorro de Deus. Nós não conseguimos por Cristo nos chamou, nos elegeu, nos chamou, não é? Nos salvou, nos justificou, não é? Mas Ele continua conosco, nos santificando, nos dando a vitória até o fim. Nós estamos correndo a carreira cristã e Ele está conosco. Está tudo garantido. A vitória já é nossa por Cristo Jesus. Mas nós temos que continuar perseverando e não devemos estar ligados às circunstâncias dessa vida. Você tem sido tentado pela cobiça ou pela avareza? Então pare e pense. O que você carrega no seu coração? É isso que vai ditar a sua vida, querido. Quais os medos e os seus desejos nesse tempo? Você tem sido provado em meio a essa situação, ou tentado? Deus não tenta, mas o pecado tenta, o mundo tenta, Satanás tenta, a nossa carne nos tenta. Mas Deus também pode nos provar em meio a tudo isso, para que nós possamos crescer e amadurecer. Como é que você tem lidado com essa pressão, pelo que você ouve todo dia? Notícias ruins que chegam ao nosso ouvido. Como é que você tem tratado a ansiedade? Porque isso nos causa ansiedade, nos causa medo. No que você tem colocado a sua segurança, a sua confiança? Em quem, né? Você tem colocado? Ou no que você tem colocado a sua visão? Onde você tem colocado o seu foco? Querida e querida, eu quero terminar dizendo para você, para mim também, nós precisamos deixar Cristo ser o nosso tesouro em toda e qualquer situação. Deixe Cristo ser o seu prazer. Deixe Cristo ser o seu Salvador, o seu Senhor. Deixe Ele te ajudar a vencer as preocupações da vida, as circunstâncias da vida. Peça o seu socorro. E, por fim, deixe as circunstâncias da vida nas mãos do Senhor. Deixe as circunstâncias das suas necessidades nas mãos do Senhor. Pois é somente nele que nós vamos ser supridos. Só Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Só Ele pode nos ajudar. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero orar com você. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus bendito, Deus querido, obrigado, Senhor, por essa palavra que nos desafia nesse tempo de crise, nesse tempo, Senhor, de perdas, de vidas, saúde financeira, que muitas vezes tem roubado a nossa paz, o nosso sossego, que tem trazido preocupações. Nós somos humanos, Senhor, e muitas vezes somos tentados pela cobiça, pela avareza, com aquilo, ó Deus, que está para o dia de amanhã, e a Tua palavra diz que basta o seu dia, o seu próprio mal, mas devemos descansar, viver cada vez, confiando no Senhor. Pai, nos ajude a esquadrinhar o nosso coração. Não deixe que o mal, que as tentações da vida, a cobiça, da avareza, venha dominar o nosso coração. Mas que nós possamos deixar Cristo ser o Senhor da nossa vida em todas as circunstâncias terrenas. Nós esperamos a volta de Cristo, o dia glorioso, que vamos receber a coroa da vida. E esperamos, Senhor, que o Senhor volte logo. Mas enquanto o Senhor, pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, nos ajude a vivermos em paz, confiante no Senhor. Mesmo que provados em meio a tudo isso pelo Senhor, o Senhor nos dê a vitória de sairmos, ó Deus, vitoriosos. Mas para isso nós entendemos que nós precisamos esquadrinhar o nosso coração, corrigir o nosso coração, confiar em Ti, Senhor. Depender totalmente do Senhor. Senhor, perdoe os nossos pecados. Tudo aquilo que excede, tudo aquilo que nos opõe contra a palavra e contra Deus. Nos perdoe. Nos perdoe pela nossa avareza. Nos perdoe pela nossa cobiça, Senhor. Mas nos dê, Senhor, um coração que ame ao Senhor acima de todas as coisas.
e que aquilo que o Senhor tem nos dado também, possamos amar o nosso próximo, repartindo tempo com o nosso próximo. Nós não sabemos, Senhor, o dia de amanhã realmente, mas uma coisa nós sabemos, o Senhor está conosco. E o Senhor cuida de nós. E o Senhor sabe e conhece cada uma das nossas necessidades. Nós descansamos em Ti, Senhor. E oramos no nome bendito de Jesus. Amém. Graças a receber a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e da tua família, de todo o povo de Deus espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. Queridos, que o Senhor vos abençoe, dê a cada um de nós uma boa noite, uma boa semana, né? E um bom descanso a todos. Abraço.